Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem e tenham aproveitado bastante agora o final de semana. Bom, como já vimos até o momento, percebemos e aprendemos que os textos eles são classificados em 5 categorias: narrativos, descritivos, injuntivos, dissertativos e expositivos. Nós já trabalhamos 3 tipos: o narrativo, o descritivo e agora estamos trabalhando o texto injuntivo. Na nossa aula, nós iremos fazer agora alguns exercícios para que possamos também aprofundar mais um pouco o nosso conhecimento, ok? Estão todos preparados? Espero que todos vocês estejam acompanhando as aulas e principalmente fazendo as atividades. Infelizmente, o que tem acontecido com a maioria é que alguns estão esquecendo de enviar as atividades. E hoje eu irei passar para a direção, assim também para a coordenação, aqueles alunos que não estão realizando todas as atividades. Porque uma vez que vocês não realizam as atividades, vocês acumulam serviços e isso vai acarretar futuramente. Ou seja, quem não está em dias com essas atividades vai acabar perdendo ponto de participação e ponto que são importantes depois na conversão, certo, da nota. Então, se você ainda não fez, faça. Se você vem fazendo, continue, porque isso aí vai garantir que futuramente você tenha um ponto que vai lhe ajudar na nota final, tá? Sempre no final deixamos para todos vocês o nosso e-mail e o contato para que vocês possam entrar em contato conosco entregando todas essas atividades. Mas, deixando agora a cobrança de lado, vamos para a nossa aula de exercício. Primeira questão. Pegue 2 medidas de estupidez, junte 34 partes de mentira, coloque tudo numa forma untada previamente, com promessas não cumpridas, adicione a seguir o ódio e a inveja, as 10 colheres cheias de burrice, mexa tudo e misture bem. E não se esqueça, antes de levar ao forno, temperar com a essência de espírito de porco, 2 xícaras de indiferença e um tablete e meio de preguiça. Os Anjos, Legião Urbana. Esse é um trecho de uma música, certo? Que foi colocado também a domínio público para que todos pudessem ter conhecimento da existência dela, que vai servir também como base para o nosso primeiro exercício. A letra da música Os Anjos, da autoria de Renato Russo, apresenta elementos que identificam como o seguinte tipo de texto: narração, descrição, injunção, dissertação. Eu recomendo que, na realização desta atividade, você esteja também de posse de um caderno, um pedaço de papel, caneta, lápis e borracha. Porque à medida que você for respondendo as atividades, você vai anotando todas em uma folha e depois conferindo com um gabarito, ok? Vamos lá para a nossa resposta? Então, a resposta correta é a letra C, injunção. E por que, professor, esta letra de canção é tida como uma injunção? A injunção, ou melhor, o texto injuntivo, é aquele texto que vai dando explicações, vai dando também situações nas quais você vai seguindo certo passo a passo, de forma prescritiva. No caso, você será orientado a cumprir toda essa exigência. No caso da nossa letra aqui, Os Anjos, observe que foi colocado como se ele estivesse preparando algum alimento. Então, pegue 2 medidas de estupidez, junte, coloque, e foi bastante utilizado o verbo no modo imperativo, que indica também, certo, que ele estava seguindo uma receita. Adicione, mexa, não se esqueça, tá? E aí, dentro dessa proposta, percebemos que o texto injuntivo tem essa finalidade de conduzir a pessoa em um passo a passo, em um processo. Segunda questão. Sobre os textos injuntivos e prescritivos estão corretas. Ambos estão pautados na explicação e no método com a concretização de uma ação através do emprego de uma linguagem simples e objetiva. Os textos injuntivos não têm como finalidade a coerção do leitor, isto é, sugere o cumprimento de regras, e não as impõe. São exemplos as receitas culinárias e os manuais de instruções. Terceiro, os textos prescritivos apresentam um discurso coercitivo, isto é, as normas apresentadas devem ser seguidas à risca. São exemplos as cláusulas de um contrato e as regras gramaticais. Quarto, não é possível delimitar as diferenças entre os textos injuntivos e prescritivos, pois ambos sugerem o cumprimento de regras
para a realização de um trabalho ou a utilização correta de instrumentos ou ferramentas. Estão corretas as alternativas A, B, C ou D. Sobre o que já aprendemos do texto injuntivo, então estão corretas a alternativa D, que compõe A1, A2 e A3, ou seja, estão pautadas na explicação e no método para a concretização de uma ação através do emprego de uma linguagem simples e objetiva. O texto também injuntivo tem como finalidade, a coerção do leitor, ou seja, ele vai forçar você a realizar determinada coisa, e também um discurso coercitivo, que tem a mesma coisa a ver com a segunda opção, tá? Que aí você vai sendo levado a seguir um passo a passo, ser conduzido um passo a passo. Terceira questão. São características dos textos injuntivos e prescritivos: emprego de termos técnicos e linguagem elaborada, linguagem simples e objetiva cujo intuito é o entendimento integral da mensagem, utilização dos verbos no imperativo de modo a identificar uma ordem e aconselhamento, são considerados gêneros textuais, podendo ser alterados de acordo com as necessidades dos falantes. Então, na letra A, todas estão corretas. Na letra B, segunda e terceira estão corretas. Na letra C, apenas a primeira está correta. Ou na letra D, a primeira e a quarta estão corretas. Então, a resposta para essa questão é a letra B. Bom, por que o segundo e o terceiro estão corretos? Primeiro, o emprego de termos técnicos não faz parte do texto injuntivo, e sim faz parte do texto expositivo, ou, em alguns casos, descritivo. Outra coisa também, na quarta, por não ser parte desse tipo de texto, é que são considerados gêneros textuais, podendo ser alterados. O gênero textual injuntivo não pode ser alterado. Nesse caso, todo tipo injuntivo ele vai seguir o mesmo processo, vai seguir a mesma estrutura, não havendo nenhuma mudança com relação a isso. Já o segundo e o terceiro estão certos, porque tem uma linguagem simples e objetiva. Então, quando você pega um manual de instrução, ele não tem a intenção de prejudicar você no entendimento. Ele quer ser o mais objetivo, o mais simples possível. A mesma coisa acontece com a regra de um jogo, então a receita culinária. E também a utilização do verbo no modo imperativo, que é uma característica do texto injuntivo. Então, se você marcou a opção B, parabéns, você acertou. Na nossa quarta questão, considere as alternativas abaixo sobre o gênero crônica. A neutralidade e a inserção do cronista são fatores preponderantes para a realização de uma boa crônica. A crônica é escrita para durar pouco, daí advém o caráter efêmero e datado, bem como o interesse de muitas vezes momentâneo. Rubens Braga, ao contrário de Carlos Drummond de Andrade e Fernando Sabino, concentrou sua obra na crônica. Bom, a crônica é um tipo de texto no qual vai explorar, certo, momentos vivenciados no nosso dia a dia. Então, pode falar relacionado a você acordar e ir para a escola, acordar e ir ao trabalho, um momento na sala durante a aula de matemática, de química, de física, de português, de inglês, de redação, qualquer coisa nessa linha, tá? E aí a pergunta é: quais dessas alternativas estão corretas sobre a crônica, visto que a crônica tenta resgatar certos princípios relacionados ao dia a dia de forma bem humorada e também fazendo uma crítica bem construtiva. Então, estão corretas as alternativas, ou melhor, aqui representado pela letra D, apenas a segunda e a terceira. A crônica é escrita para durar pouco, não é algo tão longo como conto ou romance, certo? E também esses autores se dedicaram à crônica, contar, narrar tudo o que acontecia no seu dia a dia. Nossa quinta questão. Leia o trecho abaixo. A ciência mais imperativa e predominante sobre tudo é a ciência política, pois esta determina quais são as demais ciências que devem ser estudadas na polis. Nessa medida, a ciência política influi a finalidade das demais, e então essa finalidade deve ser o bem do homem. O gênero textual, esse que nós lemos aí nesse pequeno fragmento, utilizado pelo autor é uma propaganda, uma enciclopédia, um texto didático, um texto de opinião ou um texto prescritivo. Você acha que a citação de Aristóteles, de forma adaptada, ela vem com qual característica? Então, pela estrutura do texto, percebemos que a característica é de um texto de opinião. Ou seja, o autor, no caso aí, Aristóteles, ele está expondo a sua opinião, ok? Nesse caso aí, já que estamos trabalhando um pouco sobre o texto injuntivo, percebemos que não é uma característica, certo, do texto injuntivo expor a sua opinião.
tá? Então, se fôssemos hoje escolher entre alguns desses textos ou características de texto, o injuntivo não estaria presente, e sim um texto mais expositivo. É quando você expõe, coloca, certo, aquilo que você sente, pensa sobre determinado algo, alguém ou alguma coisa. Na nossa sexta questão, qual das alternativas abaixo contém somente gêneros textuais? Tá? Tem que ser gênero textual, não pode ser tipo textual, que já aprendemos nas nossas aulas anteriores o que é tipo e o que é gênero. Romance, descrição e biografia, autobiografia, narração e dissertação, bula de remédio, propaganda, receita culinária, contos, fábulas, exposição, seminário, injunção, declaração. A única alternativa em que tem só apenas gêneros textuais, mas não tem tipos de texto, é a alternativa da letra C. Bula de remédio, propaganda e receita culinária. Observe que na letra A nós temos descrição, que é um tipo de texto, e não um tipo de gênero. A mesma coisa acontece com a letra B, quando existe ali a palavra narração, tá? Aqui, ó, descrição, narração, exposição e injunção. Então, essas aqui evidenciam que o texto ele não foi, nesse caso aí, de acordo com as alternativas, todo preenchido com gêneros. E sim, foi apresentado algumas características tipológicas relacionadas aos textos. Na nossa sétima questão, experimente o novo e deliciosa barrinha de chocolate Azteca, com mais de 60% de cacau e 0% de gordura saturada. A oração acima faz parte do gênero textual, relacionado à notícia, propaganda, editorial, bilhete ou declaração. De acordo com o que nós já estamos acostumados nos discursos da sociedade, essa forma como o texto vem sendo apresentado, experimente a nova deliciosa barrinha. Ele se apresenta como qual característica textual, qual gênero, certo, que trabalha com esse tipo de abordagem. Então percebemos que é o gênero propaganda. Observe que na propaganda, assim também como em alguns outros textos, é muito comum o uso do verbo no modo imperativo. Experimente, dando a ideia aí então de uma orientação, uma ordem ou, no caso de uma propaganda, fazendo um apelo, ok? Bom, vamos agora para o nosso oitavo texto. Pé de moleque. Ingredientes: 3 xícaras de amendoim torrado moído, 3 xícaras de açúcar, 1 xícara e meia de leite e o modo de fazer. Leve todos os ingredientes ao fogo, mexendo sempre e até desgrudar da panela. Em seguida, despeje em mármore e espere esfriar e endurecer. Por fim, corte em pequenos pedaços. As receitas culinárias são gêneros textuais que instruem as pessoas a fazerem algo, segundo um passo a passo. Esse tipo de gênero pertence aos textos prescritivos, narrativos, descritivos, injuntivos ou expositivos. Tá? Neste caso aqui, esse tipo de gênero, tá? Pertence a qual tipo de texto? Prescritivo, narrativo, descritivo, injuntivo ou expositivo. Dentre tudo que já estudamos e aprendemos até agora, é característica dos textos injuntivos. E aí você pode perguntar, por que não pode ser prescritivos, já que ele faz uma prescrição? A prescrição é geralmente muito utilizada para dar orientação, mas a gente coloca mais relacionado à orientação que segue uma regra, como por exemplo a prescrição de uma bula de um remédio, em que você precisa estar mediante aquele compromisso de estar tomando aquela medicação na hora indicada pelo médico, ok? Já a receita culinária, a bula de um remédio, o manual de instrução fazem parte do texto injuntivo. E como é que eu sei que o texto é injuntivo? Aí a gente volta para aquele nosso conhecimento. Toda vez que você trabalhar com verbos no modo imperativo, como leve, certo? E aí, dando toda essa informação, tá? Aqui, ó, corte, espere, despeje. Então, percebemos que o texto ele é injuntivo. Questão de número 9. Os gêneros textuais englobam também alguns gêneros orais, certo? Aqueles que só podem ser utilizados de forma oral, você falando, tá? Você não pode escrevê-lo. Geralmente, eles são considerados textos expositivos, porque possuem o intuito de impor alguma ideia.
Das alternativas abaixo, a que não faz parte dos gêneros orais é: letra A resenha, letra B, o seminário, letra C, a palestra, letra D, o colóquio ou letra E, a entrevista. Tá? Observando as características desses gêneros, o único que não é oral é a resenha. O seminário, a palestra, eles são gêneros muito próximos. Tá? O seminário é quando você chama alguém que é conhecedor de algum tipo de sabedoria específica em determinada área ou conhecimento, e aí ele vai repassar aquilo que ele tem estudado e aquilo que ele tem aprendido com aquilo que ele tem estudado. A palestra é do mesmo jeito, você vai falar sobre um determinado tema. O colóquio, um estudante, ele vai também ter a oportunidade de passar adiante algo que ele está trabalhando. E a entrevista, certo? Tanto o entrevistador quanto o entrevistado, ambos estão usando o gênero oral, um perguntando e outro respondendo. Já a resenha é escrita. Você vai fazer um texto baseado em uma crítica, certo? Em algo que não pode ser apenas pessoal, mas que você precisa usar alguns critérios, dados, pesquisas, tudo aquilo que você coletou para então repassar adiante esse ponto de vista representado através da crítica. A nossa 10ª questão: entre as mensagens abaixo, a única que está de acordo com a norma escrita culta é: confira as receitas incríveis preparadas para você. Clica aqui. Mostra que você tem bom coração. Contribua para a campanha do agasalho. Cura-te a ti mesmo e seja feliz. Não subestime o consumidor. Venda produtos de boa procedência. E, em caso de acidente, não siga viagem. Pede o apoio de um policial. Essas frases aí são construídas, certo? Com o intuito também de levar você a refletir sobre o uso do modo imperativo. E o modo imperativo, nós percebemos na última aula que ele tem um comportamento diferente dos demais, tá certo? Então, você precisa analisar se o verbo está realmente no modo imperativo, indicando uma ordem, se ele está no imperativo afirmativo, se houve mudança com relação à vogal temática, verbo de primeira conjugação terminado em A fica em E, certo? No subjuntivo, e outros em A, de acordo com o esclarecimento. Mas aí, dentro dessa questão, você tem que analisar se o verbo que aparece aí ele está correto. E aí, a opção que responde, tá? De acordo com a norma culta, de acordo com o que a gramática ensina, é a questão da letra D. Por que a questão da letra D está certa? Vamos lá. Observa aqui que o verbo confira, ele veio correto, tá certo? Porque aqui faz a ideia de um convite, tá? Mas quando você vai para o verbo clicar, não era para ser clicar, e sim clique, ok? Ou seja, então nesse verbo aqui está errado. Mostra que você tem bom coração. Esse aqui também está errado. O correto era para ser mostre que você tem bom coração. Contribua para a campanha do agasalho. Essa aqui está certa. Este verbo aqui está correto, igual o primeiro da letra A. Cura-te a ti mesmo e seja feliz. Tá? Aqui não seria para ser cura-te a ti mesmo. Certo? Deveria ser cure-se. Cure-se a si mesmo. Tá? E sejas feliz. Então, essa aqui está errada. E, em caso de acidente, não siga viagem. Pede o apoio de um policial. Neste caso aqui, ó, não siga está correto, que é o imperativo negativo. Mas o pede está errado. O correto seria peça o apoio de um policial. Então, quando trabalhamos com o imperativo, precisamos estar atento a tudo que está relacionado a ele. Já na letra D, não subestime o consumidor, está correto. Tá? Venda produtos de boa procedência. Nesse caso aqui, o venda, como não subestime, estão tanto no imperativo negativo de forma correta, como também no imperativo afirmativo de forma correta. Questão número 11. Considere as orações. Não faça prejulgamento de fatos. Analise-os. Em que alternativa seus verbos estão corretamente flexionados na segunda pessoa do singular? Não faz prejulgamento dos fatos. Analise-os. Não faças prejulgamento dos fatos, analisa-os. Não fazes prejulgamento dos fatos, analisa-os. Não façais prejulgamento dos fatos, tá?
analisai-os e não façam prejulgamento dos fatos, analisem-nos. Observe que você vai trabalhar com a flexão aqui, ó, da segunda pessoa do singular. Quem é a segunda pessoa do singular? É o tu, tá? Então você vai ter que trabalhar no imperativo, certo? Com a segunda pessoa do singular, o tu. O que é que acontece com o tu, certo? Quando nós trabalhamos, certo? No imperativo afirmativo e no imperativo negativo. Então, a resposta correta é a da letra B. E por que a letra B está certa? Vamos lá. Então, quando nós pegamos o verbo fazer e vamos conjugar, então nós temos aqui, eu faço, tu fazes, ele faz. Observe que no indicativo, o verbo tu fazes. Já no subjuntivo, é tu faças. Por quê? Porque no subjuntivo existe uma mudança de vogal temática. A por é por a. Então, se o verbo termina com a vogal a, ele fica no E, no subjuntivo. E se o verbo termina com a vogal E ou I, ele fica com A. Neste caso aqui, como faças, vem do verbo fazer, que termina com E, deveria então terminar com A. Por isso, essa letra C está errada. Essa letra aqui não tem condições porque aqui está no indicativo. Façais está relacionado a vós, certo? Também não serve para a gente, já que é o segundo do singular, que é tu, tá? E não façam, e façam está relacionado à terceira pessoa do plural, que é eles. Então, a única que está correta é a letra C. Considerando as formas verbais destacadas nas 3 frases abaixo, a opção com a correta classificação de tempos e modos é, respectivamente. Primeira questão. Pelo menos não descumpra suas obrigações. Segunda, talvez chova no final do dia. E terceira, digita este documento, por gentileza, Terezinha. Então, você vai dizer se, no primeiro exemplo, o verbo ele veio no imperativo, no presente subjuntivo, no indicativo, de acordo com tudo aquilo que você já aprendeu. Então, vamos lá. Nesse caso, pelo menos não descumpra, já sabemos que é imperativo, tá? Porque, ó, imperativo negativo. Então, todo aqui tiver imperativo negativo é a nossa opção, certo? Então, imperativo negativo. Vamos ver mais alguma coisa. Talvez chova. Chova aqui não está dando ideia de ordem, muito menos de conselho de apelo. Então, não pode ser imperativo, tá certo? Então, as únicas que têm imperativo é a letra A, negativo, e a letra E, além da letra C. Então, tanto a letra B quanto a letra D não fazem parte daquilo que nós queremos. Digita este documento. E aqui digita também da ideia de imperativo. Aí você vai dizer se esse imperativo é afirmativo ou não. Como não tem nenhuma questão anterior negativa, então ele também é imperativo afirmativo e é imperativo afirmativo. Como último não é presente do indicativo, você tem agora a opção da letra A e da letra E. Basta apenas dizer se chova é subjuntivo ou indicativo, tá certo? E aí a gente volta para aquela questão do verbo no modo subjuntivo, que acredito que vocês já devem ter aprendido. No subjuntivo, a vogal temática, tá? A, ela troca por E, e a vogal temática E, ela troca por A. Ou seja, se o verbo ele termina com A e no subjuntivo ele vai para E, no subjuntivo que termina com E, ele fica com A. E aí você vai pegar o original desse verbo, chova, certo? E fazer a conjugação correta. E com isso nós temos a resposta da letra A. Aqui é presente do subjuntivo. Por quê? Porque aqui, ó, o verbo chover, como nós já aprendemos que termina com ER, certo? No subjuntivo fica chova. Ok? Então, responde daí a nossa 12ª questão. 13ª. Assinale a alternativa em que a forma verbal foi empregada incorretamente. O superior interveio na discussão, evitando a briga. Se a testemunha depor favoravelmente, o réu será absolvido. Quando eu resolver o dinheiro, pagarei a dívida. Quando você vier a Campinas, ficará extasiado. Ele trará o filho, se vier a São Paulo. Então, a única alternativa em que a forma verbal foi empregada incorretamente é a da letra B.
tá certo? Se a testemunha depor favoravelmente, o réu será absolvido, ok? Neste caso daqui, o que está errado, que não está de acordo com a gramática, certo? É justamente a posição do verbo, a forma verbal, tá? Então, ó, depor favoravelmente, o réu será absolvido. O superior interveio na discussão, está certo. Quando eu reover o dinheiro, que na verdade esse aqui verbo indica a mesma coisa de devolver ou reaver, também está correto. Quando você vier, está certo. E também quando se vier, que dá a ideia aqui de uma possibilidade, também está certo. 14ª questão. Com o último trompejo do berrante, engarrafam no curral da estrada de ferro o rebanho. A forma verbal engarrafam se encontra no tempo presente do subjuntivo, imperfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, presente do indicativo, imperativo afirmativo. Então, qual dessas formas verbais o verbo então se apresenta, tá? Bom, e aí para isso vai ser necessário que você resgate aquele conceito do presente do indicativo, já que aqui está relacionado. E aqui só indica o imperativo, certo? Que é o primeiro que entra. No presente, certo? Relacionado ao rebanho, já que engarrafam eles, aí você tem o verbo engarrafar. Eles engarrafam no presente, no pretérito perfeito. Eles engarrafam também, tá certo? No pretérito perfeito, engarrafavam. No mais que perfeito, que não entra aqui, né? No presente do em subjuntivo, já aprendemos que troca a vogal temática A por E, certo? E E por A. Então, engarrafam, engarrafem. Então, já não pode ser subjuntivo. Imperfeito do indicativo também não pode, porque não termina com vão. Pretérito perfeito indicativo é uma opção. Presente do indicativo também é outra opção. E imperativo afirmativo, certo? Também não pode. Então, a única alternativa correta é pretérito perfeito do indicativo, visto que é alguma coisa que já havia acontecido. Bom, pessoal, chegamos até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu recomendo que vocês refaçam a aula, estudem um pouco mais, aprofunde mais um pouco desse conhecimento, para que possamos seguir adiante, adquirindo muito mais, certo? Aquilo que temos para falar e aprender sobre o modo imperativo. E fiquem com Deus, se protejam, cuidado quando for sair de casa, certo? Sigam sempre as orientações que estão sendo passadas e, acima de tudo, obedeçam seus pais, porque eles sabem mais do que vocês, ok? Até lá, até a próxima aula. Então, Deus abençoe a todos.